Brasil, assim, a gente tem poucos heróis, né? Então a gente vai falar quem são os grandes heróis aqui brasileiros. A gente começa a pensar lá, o Duque de Caxias, começa a relembrar Tiradentes, né? Mas os heróis do dia a dia, os heróis aqui que fazem realmente a diferença, não são homenageados ou não são devidamente documentados, que é o caso do professor Newton, né? Então, o que o professor Newton fez para a escola politécnica ao longo dessas décadas como professor, para a Fundação Vasolini, para as empresas que ele trabalhou, tem um valor inestimável, né? Uma vez eu estava conversando com um professor da Poli, ele estava falando, Lourenço, que ideias que a gente poderia ter assim, para um curso aqui inicial, né, dos alunos que chegam na escola politécnica, os engenheiros, né, o que você acha que, assim, né, que ideias você teria assim, que poderiam contribuir assim, para a formação deles? Falou, a primeira ideia é a gente ter assim, um documentário, um livro que tratasse aqui das pessoas que fizeram a escola politécnica, né? Das pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do Brasil. E dentre essas pessoas, o que eu recomendo é assim, fazer um documentário do professor Newton Toledo. Meu nome é Newton Nunes Toledo, filho de Carlos Bueno de Toledo e Eva Undina Nunes Vieira Toledo. Nasci na cidade de Chavantes, no interior de São Paulo. E fui trabalhar em Londrina, fiquei lá em Londrina por 5 anos, e trabalhando como vendedor de bebidas, e eu era o melhor vendedor da empresa, tanto que eu pude guardar dinheiro para ir para São Paulo quando quando terminei o colegial, para fazer o vestibular. E no ano seguinte eu fiz exame na Poli, no ITA, na FEA, na Faculdade de Engenharia Industrial, e passei em todos e escolhi a Poli para cursar. Então, depois de 10 anos trabalhando na indústria, fui convidado para ser professor. Quando eu disse que era o melhor vendedor, é porque eu desenvolvi naquela época uma técnica de vendas, né? Eu era um menino de 15 anos e que tinha necessidade, porque meu pai morreu quando eu tinha 14, eu não tinha, e a família não tinha condição de sustentar, eu sustentava a família com aquele trabalho. E então eu pensei como é que eu posso fazer para ter destaque, e me deram para trabalhar no centro da cidade, onde tinha os bares e os restaurantes mais sofisticados. E o que eu fazia era passar todos os dias em todas as casas que podiam comprar bebidas, né? E aí eu recebi a seguinte resposta: eu já te falei que tem outro fornecedor e que você não precisa vir aqui, porque não, meu serviço é estar aqui todo dia, eu vou estar aqui todo dia. Até que um dia o sujeito ficava comovido e dizia, tá bom, me manda alguma coisa. Eu dizia, olha, assim eu não trabalho. Se o senhor me permitir, eu vou examinar o seu estoque, se o senhor precisar de alguma coisa, eu lhe faço uma proposta de negócio. E aí, tá bom, então entra lá. Aí entrava, olhava, dizia, olha, hoje o senhor não precisa nada, mas amanhã eu vou estar aqui. E no dia seguinte eu já ia entrando, né? Que eu tinha criado naquele tempo, mas não sabia que tinha um nome que hoje é dado, que é marketing de serviço, né? É alguma coisa como eu descrevi. E de fato funciona. Consegui também uma bolsa para poder continuar cursando, e terminei o meu curso de engenharia em 5 anos, como era de direito, né? Eu devo dizer que aprendi muito, porque como eu era mais maduro que os meus colegas, eu tinha uma percepção melhor, e principalmente por causa da minha experiência vivida como vendedor, como comprador, me permitiam dialogar com os professores e pedir que esclarecessem mais as coisas, né? Porque o que eu estou fazendo não é bem assim, né? E aí eu acabava tendo que fazer uma série de perguntas, né, e muitas delas eu ouvia a resposta assim, vamos estudar junto isso, porque eu também nunca vi.
Então, de fato, fiquei conhecido dentro da escola como alguém que estava aproveitando o curso muito bem. E isso me valeu, porque quando eu comecei a trabalhar, muitas vezes eu voltei lá para discutir alguns problemas que eu tive no meu trabalho dentro da indústria, né? E até fiquei conhecido por professores como uma pessoa que primava em aplicar a teoria, principalmente no planejamento, né? E na época eu fazia gestão de projetos usando rede de caminho crítico, que eu fazia à mão, porque eu aprendi a fazer isso lendo uma reportagem, lendo um artigo de uma revista americana, né? E fiquei conhecido. E por causa disso, o professor Antônio Hélio Guerra, que tinha trabalhado comigo numa das indústrias que eu trabalhei, eu devo dizer que mudei muito de emprego, porque eu estabeleci como meta mudar de emprego cada 5 anos, para poder diversificar a minha experiência, né? E numa das empresas que eu trabalhei, o professor Antônio Hélio Guerra Vieira era o diretor técnico e eu era o diretor industrial. Então ele me conhecia e por isso ele me convidou para gerenciar o projeto do primeiro computador feito no Brasil. E eu aceitei fazer o planejamento da construção, do desenvolvimento desse computador, né? E é gozado que chamam de patinho feio, quer dizer, o patinho feio era o computador feito pelo Edson Frene como dissertação de mestrado, e o cisne real, né, que foi o que a Marinha comprou, porque o símbolo da Marinha é o cisne real, então ficou o nome de patinho feio, mas ninguém conhece a história nesse detalhe, né? E aí montamos um computador que teve um resultado extraordinário, né? Por exemplo, é o curso de especialização em gestão de projetos, né? Ele criou do nada isso aqui em 2000, né? Mais ou menos 98, 2000, né? Ele teve a ideia que aqui no Brasil não tinha, ainda não havia como há hoje em dia esses cursos proliferando. Foi o primeiro curso aqui de gestão de projetos no Brasil, o primeiro curso da Escola Politécnica de Gestão de Projetos, né? Em que ele estruturou um curso pensando, olha, o que quem for gerenciar um projeto tem que saber, né? Então ele estruturou um curso nas matérias básicas e naquela época ele já imaginou uma simulação de projeto que era um projeto real em que os alunos colocassem a mão na massa em projetos práticos, né? Então aquele germe da ideia, isso aqui em 98, né? A gente está em 2014, já estamos a 56 ou 58, então foi uma ideia que deu tão certo que depois foi replicada não apenas na Escola Politécnica, mas também em outras universidades, né? Então é uma coisa assim genial. No governo do Mário Covas, ele começou a arrumar uma porção de coisas que não estavam indo bem. Uma das coisas que não estava indo bem era a Companhia Paulista de Obras e Serviços. E eles estavam instalados num edifício na rua Berrini, né? E com 10 andares e mais de 1000 pessoas, né? E não tinha resultado prático, né? Então ele contratou uma pessoa para consertar aquilo lá, que foi um sociólogo que era de fato uma pessoa que escrevia os discursos ou redigia o que o Covas queria falar nos seus discursos, mas não era engenheiro. Então o Covas, preocupado com isso, quis colocar um engenheiro e, como ele era um politécnico, ele foi na Escola Politécnica, no Departamento de Engenharia de Produção, e solicitou que se recomendasse alguém para assumir a presidência da CPOS. E eu fui indicado. E esse sociólogo estava tocando as coisas, mas sabendo que ele não era um técnico para poder dirigir
ou para reorganizar a companhia na hora que ela tivesse que produzir. Então ele foi buscar uma pessoa. Mas o Robert não quis sair da presidência e voltar para o palácio, ficar na corte. E então perguntaram se em vez da presidência eu aceitava ser diretor de planejamento. Eu achei ótimo, né? Porque a responsabilidade é menor e a possibilidade de fazer coisas é muito maior nessa função, né? Então eu aceitei e quando cheguei lá comecei a ver o que eles faziam. E a primeira pergunta que eu fiz foi essa mesmo: o que vocês fazem aqui, né? Para um grupo que eu botei numa sala que eram todos engenheiros, né? E ele ficou olhando feio e tal, e ninguém respondia. Eu escalei em você, diga o que nós fazemos aqui. Todo mundo sabe que nós fazemos gestão de projetos, né? Aí eu falei, o que é gestão de projetos, né? Aí ele começou a falar, e um falou, não é nada disso. Eu falei, você fica quieto que eu vou escrever o que ele está falando. E aí escrevi a definição de agora fala você. Ele começou a falar, um terceiro disse, não é uma coisa nem outra, né? Aí eu disse, ó, dá um tempo, eu vou escrever a sua também. E aí escrevi 5 definições, né? E aí falei para aquele público, vocês vão agora definir o que é gestão de projetos que todo mundo aceita, né? E saiu uma definição que é muito semelhante ao que a gente tem hoje dentro da bibliografia, né? E a próxima etapa foi fazer um treinamento em gestão de projetos. Aí nós fomos cumprir a missão que ele tinha dado para a CPOS, que era construir 20 penitenciárias, porque o déficit prisional era muito grande, né? Então eu comecei a fazer esse trabalho, primeiro definindo bem o que era o projeto. E antes de mandar para frente, eu resolvi fazer uma técnica que eu já fazia dentro da indústria de montagem, né? Que é a análise crítica do projeto. E convidei os interessados, que nós identificamos que eram os diretores dos presídios, né? Para ver como é que era o projeto. É verdade que já tinham sido construídas 2 daquelas penitenciárias e que demorou 3 anos para ficarem prontas e custou um dinheirão, mais de 30 milhões cada uma, né? E nessa exposição de como o projeto ia ser, teve uma discussão muito grande. Um dos diretores levantou gritando, outra vez esta porcaria, a gente para ocupar esse espaço vai ter que reformar uma obra pronta, né? Não, você está aqui para dizer o que nós vamos fazer, vamos mudar. E essa análise crítica de projeto, que hoje, dentro do curso de gestão de projetos, eu insisto que tem que ser praticada, ela é fundamental, né? Porque você tem que pensar que os interessados, os stakeholders, como os americanos chamam, precisam opinar em cima do projeto, né? E coloquei dentro dos editais de licitação uma pequena frase que, para poder vir assinar o contrato, quem ganhasse a licitação tinha que trazer o plano do projeto. E quem ganhou veio correndo assinar. Eu falei, cadê o plano do projeto? Que plano? Está escrito na licitação. Você vai fazer uma obra que nós orçamos em 12 milhões sem um plano? Não, eu nunca fiz plano. O que você chama de plano? Eu falei, é fácil, aqui eu tenho uma rede de caminho crítico que eu desenhei para essa penitenciária, que tem 3.300 atividades. Você só tem que botar a data de início e fim em cada atividade. Pô, vocês querem me multar? Querem me matar? Não, nós queremos que você cumpra prazo e custo. Mas eu não tenho quem faça esse contrato que nós ensinamos. E das 20 e tantas participantes daquele projeto, daquele programa, né? Ninguém tinha plano. E eu saí de lá convencido
de que era preciso ensinar isso no mercado. E é claro que, só para falar do sucesso, as 20 penitenciárias foram construídas num prazo médio de 12 meses, uma foi construída em 8 meses, outras em 15 meses, e a média foi de 12 milhões, em vez de 30 que custou a outra, né? Esse é um resultado que o planejamento oferece para quem usa. Então, quando eu saí de lá, eu montei o curso de gestão de projetos dentro da Fundação Vanzolini. Foi o primeiro curso no Brasil de gestão de projetos. E foi interessante que quando o pessoal que já conhecia o que era gestão de projetos soube que tinha esse curso, me convidaram para um movimento chamado de apoio à gestão de projetos e para montar uma filial no Brasil, né, um chapter do PMI, né? Então, eu fui um dos que participou daquela reunião, e é interessante que tinha mais de 150 pessoas na reunião, foi na FEA, e no meio daquela confusão me falaram: então o professor Newton vai explicar o que é isso. E eu fiquei atrapalhado porque não tinha preparado nada para falar, mas acabei inventando, né? E saiu essa proposta de montar, primeiro montamos uma comissão e está funcionando até hoje, né? E o curso teve um sucesso muito grande. Eu acho que até hoje é o curso que mais tem aluno dentro da Escola Politécnica. E dentro da Fundação Vanzolini, com diploma da Escola Politécnica, né? Então, muitas pessoas tomam decisão já na infância, você tal coisa, né? Isso aconteceu comigo. Quando me perguntaram: o que você quer ser? Eu quero ser engenheiro. Você escolher uma profissão depende muito de conhecer as coisas, né? Eu acho um problema muito sério hoje o camarada que com 17 anos vai entrar no vestibular e tem que colocar lá o que ele vai ser. E não tem maturidade para poder fazer essa escolha, né? Ser engenheiro é de fato uma decisão que está baseada no conhecimento de uma realidade que o sujeito tenha motivação para resolver. Toda a minha vida, quando eu tinha 8 anos de idade, a minha avó chamava as vizinhas porque eu era capaz de consertar ferro elétrico quebrado, né? Então, era uma coisa que eu fazia na bruta intuição, né? Então, eu tinha aquilo como verdadeira uma meta na minha vida, né? Mas o que a gente tem que pensar, o engenheiro é o cara que constrói, que realiza coisas, né? Agora, um bom engenheiro é aquele que é capaz de observar as coisas sem preconceito, olhando exatamente como elas são, né? E não é o cara que, se é verde, não é comigo porque eu não sou palmeirense, né? Coisa desse tipo que a gente encontra em algumas cabeças por aí, né? Então ele tem que olhar o problema e levantar tudo o que acontece. E uma das coisas que a gente tem que pensar é que o engenheiro é o sujeito que vai resolver o problema, porque construindo para trazer benefício para a humanidade, ele está resolvendo problemas, né? E para resolver o problema ele tem que identificar a causa. E se ele for capaz de identificar a causa, ele resolve o problema, porque é muito fácil dizer o problema aqui é enchente, né? A enchente é consequência, o problema é a falta de escoamento da água quando chove, né? Então, essa visão que o sujeito tem que ter para ser um bom engenheiro, eu vou buscar qual é a causa. Muitas vezes a falha está na definição do objetivo. É muito comum você ter um objetivo que resolve uma consequência, mas não resolve o problema de fato, né? Porque você
falhou na identificação de onde você quer chegar, né? E nesse método que eu falei de resolução de problemas, uma das coisas que é importante saber é que todo problema tem infinitas soluções. O que acontece é que a gente não conhece todas. Então existem restrições. Uma delas é do conhecimento, outra são restrições reais, o tempo, né? E outras é que o investimento, não tenho dinheiro para fazer. Então são restrições reais, mas tem também as restrições fictícias, e aquelas que todo mundo olha, os homens não quer, né? A expressão que a gente ouve muito por aí. Mas você foi ver mesmo se ele não quer, né? E você vai ver, não, é engano, eu quero, né? Então, a hora que você descobre que ela é fictícia, ela deixa de ser restrição. Então você vai adotar soluções. E o que é importante é você ter uma matriz de decisão em que você tem critérios, para cada critério você tem que ter um peso, né? E aí você monta essa matriz e tira a conclusão ou escolhe a solução que é adequada para o problema. Bom, a solução criativa é aquela que você não encontra uma solução clássica, você não obtém nada com raciocínio lógico, a lógica não leva a uma solução, e aí vem um estalo na cabeça do criador que pode acontecer na hora que ele vê alguma coisa passar, né? Inclusive as técnicas de desenvolver a criatividade, uma que os americanos usam é você ter um tamborzinho cheio de barras escrito palavras, né? Então você gira, né, como se fosse fazer um sorteio, e aí aparece na janela uma palavra, né? Aí aparece a palavra papagaio. O que papagaio tem que ver com a nossa solução, né? Aí pensa nada, então vira, aí aparece outra, força, né? E aí isso vai incentivar o raciocínio para o sujeito buscar a solução. E é muito interessante, porque às vezes, baseado na palavra força, o cara lembra de um evento que aconteceu no passado e que foi resolvido de uma maneira que permitiu que você chegasse a uma solução que é absolutamente inédita, né? As instalações de pintura têm máquinas que são clássicas, né? Então as soluções são sempre muito sofisticadas e custa caro. Agora o pessoal da Troll instalou numa parede da fábrica vários ventiladores e fizeram um coxo onde o sujeito pintava. Só que aqueles ventiladores aspiravam uma quantidade enorme de ar da fábrica inteira. E vinha poeira, vinha tudo quanto era lixo que estava pelo chão, e o que acontecia? Grudava na peça que estava sendo pintada. Então 40% do que estava sendo pintado tinha que ser perdido. Às vezes dava para tirar a tinta, retocar, mas muitas vezes tinha que mandar moer as peças. Era um prejuízo terrível, né? E a gente tendo que entregar a peça para a indústria eletroeletrônica, eu olhei aquele negócio e falei, como é que a gente podia limpar esse ar? Não, mas nós já pedimos orçamento de uma cabine de pintura, custa 2 milhões de reais, né? Não é essa moeda, não me lembro que moeda que era, mas era da ordem de 2 milhões e que demora para entregar, então a gente tem que quebrar o galho. Eu falei, vamos quebrar o galho já. Chama a turma da manutenção aí, constrói uma parede de 2 metros de altura, aqui. Mas como? Tem que ser agora, mas não tem fundado nada, em cima do piso. Tem tijolo aí, tem tijolo. Então vamos construir essa parede. Aí construí a parede de 2 metros e colunas com mais 1 metro. Então ficava com 3.
e em cima dessas colunas vamos botar um telhado. Ah, mas não tem telha aqui, vai comprar, é telha de chapa de ferro, né? E aí, naquele espaço, pegando 4 metros da parede onde tinha os ventiladores, subiu essa parede e em cima da parede, deixando aquele vão, né, o telhado. E no vão, eu fui no almoxarifado da fábrica de bonecas, tinha tecido de monte. Mandei o carpinteiro fazer painéis que encaixavam naquele espaço que ficou vazio, de 2 metros até o 3º metro onde estava o telhado. E construí um labirinto de tal maneira que o sujeito entrava com o carrinho de peça, fechava a porta, depois abria outra porta e entrava naquele ambiente. Portanto, o vento que entrava lá tinha que passar pelo pano. Portanto, o material entrou filtrado lá dentro. E eu digo para vocês que o refúgio, a perda baixou para 0. Não teve mais problema, né? Porque é uma solução absolutamente criativa, diferente, né, do que se usa normalmente em cabine de pintura, né? Muitas vezes, quando você vê um problema, se você tem um conhecimento a respeito daquele assunto, você acaba encontrando uma solução de curto prazo, né? Uma solução fácil de adotar, porque aquilo se enquadra direitinho na teoria que a gente estudou, né? Das coisas que eu fiz, 99% foi baseado em coisa que eu aprendi, às vezes no cursinho ainda, né? Um exemplo sobre solução com aplicação de conhecimento teórico foi uma ocorrência na fábrica chamada FSP, que era Fundição Sob Pressão S.A. E ela fazia componentes para a indústria automobilística, portanto tinha prazos muito rígidos para entregar e que a produção não podia parar de jeito nenhum. Eu estou no meu escritório lá, assinando documentos, e chega um camarada e diz: a fábrica está parada. Por quê? Não, nenhuma máquina funciona, que eram as máquinas de fundição sob pressão. Aí eu corri lá, né? Cheguei lá, o que aconteceu? Aí o chefe da seção falou: a água de refrigeração está tão quente que a máquina desliga automaticamente. Aí eu olhei, mas como é que é essa refrigeração? Ah, é uma caixa d'água subterrânea aqui. E o que a gente sabe é que se você pegar a água, passar para refrigerar uma máquina, um molde e jogar de novo no subterrâneo, ela não entra em contato com o ar, ela vai acumular calor. Você tem lá, de fato, um volante térmico, né? Isso é conhecimento teórico, né? Então você tem que buscar uma solução. E uma coisa me veio na cabeça de ter ouvido de um professor da hidráulica que a perda de calor de um líquido é proporcional ao quadrado da área em que ela está distribuída. Então o que eu preciso fazer é pegar e distribuir essa água em cima de uma superfície para que ela perca calor. Aí eu olho, o telhado é inclinado, tem um shed. Eu falei: me chama o carpinteiro aqui, faça um coxo de 10 metros de comprimento que instala na cumieira desse shed. Um coxo com 3 tábuas, né, uma abaixo, 2 em cima. Chama um encanador, me instala uma bomba aqui para puxar a água desse negócio e jogar no coxo. Aí o encanador veio, o carpinteiro começou a trabalhar e o resto da manutenção subiu lá no telhado, botou a calha em cima da cumieira. O fulano instalou a bomba, chamou o eletricista para ligar
e aí o encanador você terminou, aí agora você vai fazer uma conexão da calha do telhado para a caixa subterrânea. E aí liga, bombeava em cima daquele coxo, aquele coxo comprido, 10 metros, transbordava e a água, numa superfície fina, rolava telhado abaixo, até cair na calha normal que todo telhado tem. E voltava. Em 2 horas a água estava fria. Então, e voltou a funcionar a fábrica. Agora, a perda de calor é proporcional ao quadrado da superfície exposta ao ar. É conhecimento teórico. E é isso que faz com que você tenha uma solução imediata, né? E é claro que depois eu projetei uma instalação de refrigeração normal, para não ficar aquele negócio que era uma improvisação, né? Mas ainda funcionou mais de 30 dias assim, porque até comprar o equipamento e para poder montar a instalação demorou. Então, eu acho esse um exemplo excepcional, né? Sobre o raciocínio lógico, as soluções de raciocínio lógico, o exemplo que eu podia dar foi a montagem do brinquedo Playmobil, que ele tinha uma caixa com a figura da peça montada, mas dentro da caixa tinha um saquinho com várias peças que o menino que ganhasse o brinquedo tinha que montar. E a qualidade disso depende de ter todas as peças que estão na figura, ou não pode ter a mais, porque senão ele encontra uma pena do índio, que tem um índio só, mas encontra 2 penas, fica procurando, vai perguntar para o pai onde eu ponho essa pena, o pai irado liga para a gente reclamando da falta do espaço para pôr a pena. Então é um problema sério, né, dentro de um processo produtivo. E o método usado para montar o saquinho de peças era muito racional, feito com todos os princípios de economia de movimento. Então, uma bancada com todas as peças colocadas em containers em volta, em semicírculo na frente do operador. O operador pegava um saquinho, punha no funil e depois com a mão esquerda ele pegava uma peça, com a direita a outra, punha as 2. Ia fazendo assim até completar o círculo onde tinham todos os containers. Mas se tivesse algum movimento fora e ela estivesse no meio da operação, ela olhava, não lembrava mais onde tinha parado e continuava. Então ou tinha mais ou tinha menos. E o método era bom, mas tinha possibilidade de erro. Então, usando o raciocínio lógico, quantas peças a pessoa tem que botar no saquinho para nunca errar? Então, no exagero é uma peça, mas como ela tem 2 mãos, pode ser 2. Então eu criei uma esteira transportadora e coloquei, padronizei em saquinhos de 15 peças, 16, 18, e dos 2 lados da bancada, cada operador punha 2 peças, as 2 dele. Ele facilmente via se esquecia uma ou não, porque era só 2, né? Só que botar uma peça lá é 1 segundo, mas para você ensacar, fechar o saquinho e botar outro, é 30 segundos. Então faltava balanceamento no processo. Mas com a minha experiência em outras empresas, eu me lembrei de uma máquina de empacotar biscoito, que ela construía o saquinho e fechava depois de cheio e também em poucos segundos. E eu falei, se eu botar uma máquina Bosch aqui de empacotar biscoito, essa linha fica balanceada, né? Aí telefonei para a Bosch e mandei fazer, mas com uma bancada para botar 8 pessoas, né? E chegou a máquina, instalou, e aí nunca mais teve problema, né? Raciocínio lógico, quantas peças a pessoa tem que pôr que nunca vai errar. E para balancear, sofistica um pouco, né? Mas o que é interessante
é que uns 6 meses depois eu fui para a Alemanha ver a fábrica, lá em Nuremberg, a fábrica do Playmobil original, onde eles projetam o produto. E visitando a fábrica, o que eu encontro lá? Uma máquina Bosch de empacotar biscoito fazendo saquinho de... Então o que acontece? O raciocínio lógico, ele leva as mesmas soluções, mesmo que você esteja em outro continente, né? Ele fala das coisas que foram como se fossem as coisas mais triviais do mundo, né? Mas na verdade eu queria ressaltar esse aspecto. As coisas não são triviais assim. Os problemas que ele resolveu, problemas de engenharia, os problemas gerenciais, são problemas complexos, são problemas cabeludos, né? É um problema de difícil solução. Ele contando assim para as coisas mais simples do mundo, né? Mas eu queria ver se a gente estivesse lá na cadeira dele, ele enfrenta aquele problema, a fábrica parada, como ele contou no vídeo, né? E se você ia ter uma solução assim na hora, vamos ficar de noite e no dia seguinte aquilo está resolvido, né?